Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 7º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Agora, antes de começar, quero agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo. Eu vou utilizar a mesma porque quero ser o legítimo dono destas ações e empresas que, na minha opinião, são mais arriscadas, mas a principal razão é porque a Frame24 é uma das poucas corretoras que permite investir diretamente na Bolsa do Cazaquistão, ainda por cima com uma comissão de 20 cêntimos, o que para mim é muito barato. Por isso, não podia ser melhor aqui para investir diretamente nesta bolsa que eu tenho interesse, ok? Por isso eu vou partilhar contigo o meu portfólio e neste momento a melhor posição é aqui da CCBN, que teve aqui mais alguma valorização, que está neste momento nos 84, 85%, está bem? Já vamos ver com mais atenção. E depois temos aqui outra posição da HSBK, ok? Isto é um banco de 26, 27%. Sendo que as piores posições são aqui a KZTO e a KMGZ. Só que eu já partilhei contigo no último episódio que não tenciono ter uma maior exposição a setores de energia, seja petróleo, seja gás, etc. Por isso, agora já não tenciono investir nesse setor. Mas também temos aqui na bolsa de Hong Kong e neste momento temos aqui com um prejuízo de aproximadamente 13% na Xiaomi, mas eu também partilhei contigo que no curto e até no médio prazo posso ter aqui alguma desvalorização, mas acredito que no longo prazo posso ter aqui uma valorização com a Xiaomi. Está bem? Mas mesmo que esta ação deixa até o nível de suporte que eu tracei, eu vou voltar a reforçar, porque se no curto e médio prazo descer até esses valores, para mim vai ser uma oportunidade. Está bem? Por isso, de qualquer das formas, eu fico descansado. Pronto, assim sendo, eu tenciono investir na bolsa do Cazaquistão e quero partilhar contigo para o meu perfil qual poderá ser a melhor posição. Por isso, mostrar-te aqui o índice CASI, ok, da bolsa do Cazaquistão, e estas são as empresas que compõem este índice, está bem? Por isso, eu quero começar aqui pela Aira, que foi uma recentemente listada e que tem um peso de 8% neste índice. Por isso, tu podes ver que, pelos vistos, parece ter encontrado aqui talvez um nível de suporte, pelo menos não está muito mais abaixo deste nível, e vamos ver se a partir daqui já começa a ganhar algum suporte, ou então vai ficar estagnada nestes valores ou até cair mais. Por isso, de todo, não tenciono colocar no meu portfólio neste momento. Depois temos a CCBN, que é a minha melhor posição no portfólio, que eu não tenciono reforçá-la. Porquê? Porque ela está praticamente nos seus máximos absolutos, ou seja, está neste nível de resistência, teve este pico gigante desde que foi investida, ok? Foi mais ou menos aqui em 2000, deixa-me cá ver, foi praticamente no início do ano, certo? Por isso, de volta de janeiro, por isso foi mais ou menos aqui e teve um pico gigante desde que foi adquirida, tal como podes ver, foi sempre a subir como uma flecha, mas agora está neste nível de resistência, está praticamente em máximos absolutos e para mim não faz tanto sentido investir neste momento. Estamos a falar de um banco e eu já tenho exposição a bancos. Aliás, a empresa que eu tenciono reforçar neste episódio é um banco, mas eu quero ver mais detalhadamente contigo. Que é qual? Que é aqui a HSBK, que eu já tenho, é verdade, mas a mesma ainda tem muito potencial caso um dia chegue aos seus máximos, porque ela está nestes valores de cerca dos 207 neste momento e se eventualmente chegar aos seus máximos, ok, não estou a dizer que vai chegar, mas se chegar, é aproximadamente uma valorização de 234%, ok? Existe esta possibilidade, não estou a dizer que vai chegar, mas ainda tem vários níveis de resistência por romper, ou seja, temos este nível de resistência que vou agora traçar, que já seria muito bom se conseguisse romper, por isso eu vou engrossar a linha para tu veres melhor, pronto. Depois, o segundo nível de resistência seria este aqui, e se realmente conseguir romper estes dois níveis de resistência, então tem tudo para talvez chegar aos seus máximos absolutos, que seria aquela percentagem gigante. É claro que esta empresa já é antiga, ou seja, quando foi listada aqui na Bolsa do Cazaquistão foi em 1998, ou por volta dessa data, e por isso isto aqui já tem uma grande história, ou seja, quando atingiu os seus máximos absolutos, foi aqui por volta de 2007, e depois, entretanto, teve uma grande queda até 2009, ok, início de 2009, até chegar aqui aos 75, está bem? Sendo que agora está nos 207, mais ou menos, e queria partilhar contigo então um estudo em termos de análise fundamental e também modelos de avaliação e rácios e métricas que acho que vão ser úteis, sendo que também vou disponibilizar um fecheiro só para ti porque tens acesso a este plano, está bem? Por isso, assim sendo, podes ver que eles também têm um peso de 15%, ou seja, esta empresa que é HSBK tem um peso de 15% aqui no índice da AIX, por isso isto também é um aspecto positivo na minha opinião. E agora eu quero partilhar contigo então as demonstrações financeiras mais recentes da HSBK, por isso eu tinha razão, foi listada na Bolsa do Cazaquistão em 1998, na London Stock Exchange foi em 2006 e aqui na Astana International Exchange, que é esta que eu falei há pouco, na AIX, foi agora em 2019, por isso ainda foi relativamente recente.
Por isso, aqui no Investor Relations da HSBK, conseguimos ver as várias datas. Eu quis ver de 2023, porque são as demonstrações financeiras mais recentes auditadas, porque nós podemos ver de 2024, mas não estão auditadas, porque para termos o relatório anual completo, então tem que fazer um ano, ok? E 2024 ainda não terminou. É claro que conseguimos já ter algumas informações não auditadas, mas para mim eu acho que vale mais a pena ver já auditado, ok? Já tendo as informações completas e de confiança, porque eu até acredito que tenha sido a Deloitte a empresa que auditou. Aliás, eu consigo ver aqui, isto foi quando eu tive a ver as demonstrações, por isso vamos só aqui um pouco abaixo para partilhar contigo. Temos aqui as assinaturas. Sim, eu acredito que tenha sido a Deloitte, mas pronto. De qualquer das formas, sim, está aqui, Deloitte LLP. Sim. Ok, de qualquer das formas temos aqui o balanço, está bem? Isto aqui é a demonstração da posição financeira. Temos aqui a demonstração de resultados e mais abaixo também devemos ter a demonstração dos fluxos de caixa. Isto aqui é o Other Comprehensive Income, por isso mais abaixo. Esta aqui é a demonstração das alterações do capital próprio, que também é importante. E aqui, isto também é a demonstração das alterações do capital próprio, é a continuação. E aqui sim temos as demonstrações dos fluxos de caixa. Isto dependendo das métricas e rácios que queremos ver e observar, é que faz sentido vermos mais demonstrações. Neste caso, o que eu quero partilhar contigo, principalmente, é a demonstração da posição financeira e a demonstração de resultados. Por isso, o ficheiro que eu quero partilhar contigo, que eu já estive a preparar previamente antes deste vídeo, então é este, ok? Vai estar público, vai estar um link aqui no post para tu poderes aceder, porque eu tenciono então fazer este tipo de rácios em todas estas empresas do Cazaquistão, ou pelo menos mensalmente à medida que vou investindo, e depois ir partilhando contigo, que acho que é útil. Por isso, vermos só o crescimento em termos de total de ativos, passivos, capitais próprios, e também se é algo positivo ou negativo. Por exemplo, eu coloquei aqui como ver total de ativos e capitais próprios positivo, ainda por cima o aumento de capitais próprios foi de tal maneira, ok, 23%, que foi muito superior ao aumento tanto dos passivos como dos ativos. Agora, acontece que este aumento dos passivos não é necessariamente algo mau, porque nesta empresa, quanto maior for os seus passivos, até pode ser algo bom, porque são mais depósitos. Atenção que isto é um banco, por isso a sua atividade, ou seja, os principais rendimentos desta empresa são os juros, ok? Por isso, o aumento dos seus passivos, que também pode estar relacionado com o aumento dos depósitos, é algo positivo. Ok? Quero que tu tenhas essa noção. Depois temos aqui o Earnings Before Taxes, que teve um aumento de 20%. O resultado líquido teve um aumento de 21%. Estamos a falar do final de 2022 para o final de 2023. Ok? Por isso, podes até dizer o início de 2023 comparativamente ao início de 2024. Está bem? Depois, em termos de Earnings Per Share, houve aqui também um aumento significativo. Em termos de Price to Earnings Ratio, houve também um aumento. E porquê é que eu coloquei aqui como algo negativo? Isto não é necessariamente negativo. Simplesmente, digamos que a ação está mais cara do que esteve no ano passado, está bem? É só para tu teres essa noção que podemos ver desta maneira, mas este aumento também podemos associar que os investidores estão a acreditar mais na empresa, ok? Porque tu podes ver muitas growth stocks que têm um price to earnings ratio muito elevado, porque há muitos investidores, entidades, etc., que confiam e acreditam no potencial crescimento da empresa. Pronto, em termos de return on assets, houve aqui um aumento, ok? Podemos ver isto como um aspecto positivo, mas um aspecto que eu acredito que seja necessariamente negativo é que esta diminuição do return on equity. Porquê? Porque se houve uma diminuição no return on equity, apesar do resultado líquido e capitais próprios terem aumentado, significa que os capitais próprios que estão, deixa-me ver, que estão aqui, aumentam mais do que o resultado líquido que está aqui, realmente aumentou mais. Por isso, aqui os capitais próprios aumentaram 23%, o resultado líquido aumentou cerca de 21, 22%. Por isso, nós gostaríamos que o resultado líquido tivesse a ter um crescimento superior aos capitais próprios, apesar de ambos estarem a crescer, ser algo positivo. Pois isto é relativamente aos juros líquidos, ok? Porque eu já deduzi, teve este aumento, que é um aspecto positivo, mas se virmos as despesas operacionais com base nesses juros, vemos que também houve um aumento. Por isso, se há um aumento destas despesas, é claro que não é algo positivo, mas também faz parte desta atividade. Depois, o rácio entre passivos e capitais próprios, houve uma diminuição, está bem? Porquê? Porque os capitais próprios aumentaram muito mais, ok? Por isso, isto é um aspecto positivo. Em termos de interest coverage, a contar, neste caso, com as taxes, ou seja, porque estamos a utilizar o EBT e não o EBIT, temos aqui um aumento, o que é um aspecto positivo. Ou seja, para a empresa fazer face às suas despesas relacionadas com os juros, ou seja, com o seu endividamento, já está mais à vontade, apesar desta diferença não ser muito significativa. Depois, caso tu não saibas, esta empresa, ok, tem um dividend yield de 12%, que é muito elevado. Ou seja, está-te a pagar em dividendos uma porcentagem equivalente a 12% anualmente, o que é até bastante, não é? E o payout ratio não está assim tão elevado, neste momento está de 42%, por isso, dentro do resultado líquido, ok, 58% vão para resultados retidos, mas estes 42% é distribuído aos acionistas. A nós, neste caso,
a mim que eu tenho esta empresa e vou reforçá-la. Bem, eu quero partilhar também contigo os modelos de avaliação, por isso utilizando um Multiples com base no Price to Sales, temos aqui uma possível valorização de apenas 5,70%. Estas são as empresas comparáveis. Atenção que isto é tudo Multiples, ok? Por isso Multiples com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 12,10%, e se virmos com base no Price to Book, então uma desvalorização de 4,20%. Okay? Agora passando ao Simple Wall Street, eles praticamente não dão aqui nenhum aspecto negativo, ou seja, nenhum risco alertante para que nós tenhamos que ter cuidado, mas diz que pronto, existe aqui um registro de pagamento de dividendos que não está muito estável, ou seja, agora pode estar distribuído 12%, mas no futuro pode estar a atribuir 8%, 6%, pronto, é isto que eles querem dizer que é instável. De qualquer maneira, aqui no Simple Wall Street diz que tem uma possível valorização de 62%, que está subvalorizado por 62,8%. O que significa que a possível valorização, e é claro que o Simple Wall Street exagera sempre um pouco, não é? Nós já sabemos isto, diz que existe uma possível valorização de, deixa-me cá ver, aproximadamente 176%, o que, claro, na minha opinião, está exagerado, está bem, mas é só para partilhar contigo o que é que o Simple Wall Street, com base nos seus cálculos, nos diz. Pronto, em termos de Price to Earnings Ratio, diz que está neste momento nos 3,4, sendo que eu, quando fiz os cálculos com base nas demonstrações financeiras no final de 2023, ok, mostrou que estava nos 3,25. Se calhar eles utilizam dados mais recentes, porque já saiu informações em 2024, ok, têm saído os relatórios trimestrais, e por isso se calhar aumentaram aqui um pouco. Pronto, faz sentido. Ok, mas também estás perto dos 3,25 que tinha lá marcado no fecheiro. Pronto, em termos da saúde financeira da empresa, tem ativos correntes muito inferiores aos passivos correntes, mas isto é totalmente ok. Isto é relativo aos depósitos de clientes, ou seja, o dinheiro que está associado aos clientes do banco, não é? Porque esse dinheiro não é do banco, é dos clientes, caso algum dia queiram levantar, então estão marcados como passivos, ok? Para depois o banco devolver esse dinheiro, está bem? Mas é claro que todos os bancos fazem isto, eles rentabilizam o dinheiro que os clientes depositam. Pronto, só para tu teres conhecimento, mas provavelmente já sabes isto. Os ativos não correntes são muito superiores aos passivos não correntes, e por isso se virmos o total entre ativos e passivos é superior aos passivos, ok? Isso já era algo de esperar. Apesar de eles terem uma quantidade muito grande de passivos, faz parte porque para um banco isto é normalíssimo. Pronto, em termos de debt to equity, eles já tiveram aqui fases muito mais, já tiveram um debt to equity de 143%, acho que foi a pior altura. Já tiveram também um debt to equity muito bom de 44,60%, mas neste momento, que é o que interessa, é o momento atual, estão com um debt to equity de praticamente 50%. Por isso, eu acho que até estão muito bem, ok? Em termos de debt to equity, e por isso, em termos de saúde financeira, está aceitável, pelo menos na minha opinião. Depois, passando aqui à fase dos dividendos, tem um dividend yield de 12%, payout ratio de 41%, eu não sei se disse 42%, mas pronto, isto está a 41%, no fecheiro tinha registado 41%, talvez tenha feito, ou então foi o arredondamento, pronto. Depois, a média da indústria que paga em dividendos, ok, normalmente tem um dividend yield aproximado de 6,10%, por isso esta empresa está a pagar o dobro, ok, em dividendos, por isso isto para mim é algo ótimo. Depois, em termos de inside trading, não vemos aqui quaisquer compras ou vendas por parte dos insiders. Está bem. Então passamos a outra ponderação, aqui com base no GuruFocus. Por isso o GuruFocus diz que está no seu valor justo, está bem? Por isso não está subvalorizado nem subvalorizado, mas em termos de valor, ou seja, em classificação do seu valor, dá de 7 em 10, o que, visto que não está subvalorizado nem subvalorizado, até é bastante aceitável. Mas o aspecto mais negativo que eles destacam parece ser mesmo o PEG ratio. O PEG ratio, mas comparativamente à história da empresa, porque se virmos comparativamente à indústria, então um dos piores é o Price to Book ratio, que já tínhamos visto até anteriormente, e também o Enterprise Value to Free Cash Flow. Pronto, de qualquer forma, em termos de saúde financeira, o GuruFocus diz que é um dos piores aspectos. Eu honestamente não concordo, ok? Mas isso pelo menos é com base no estudo que fiz, mas pronto, eles dizem aqui que é um dos piores aspectos e queria partilhar contigo para tu teres essa noção, para tu fazeres o teu próprio estudo. E depois, em termos de classificação do seu crescimento, dão aqui de 1 em 10, por isso esta classificação é muito má. Obviamente que nós gostaríamos de ver um crescimento superior para esta empresa, eu acredito que tenha, por isso eu acho que eles talvez também sejam um pouco rigorosos, mas de qualquer forma isto é bom, ok? É bom serem rigorosos e partilhar contigo para termos esta noção. Como principal aviso para esta empresa, eles dizem que o nível de endividamento desta empresa está demasiado alto. Pronto, se calhar é por isso, porque aqui, não é? Quando eles pegam nos seus dados e se calhar não diferenciam empresa por empresa, como está no setor bancário, aqui não conseguem fazer essa distinção que é normal o endividamento estar, ou seja, os seus passivos estarem tão elevados, ok? Porque faz parte dos depósitos dos clientes que têm que devolver posteriormente quando os mesmos quiserem levantar. Isto
também é igual nas corretoras, por exemplo, quando nós estamos, não sei se já viste uma demonstração financeira de uma corretora qualquer, mas eles também têm uma gigante parte em passivos porque são os investimentos dos seus clientes que depois mais tarde têm que devolvê-los. Pronto, mais informações, deixa-me lá ver aqui nos visuals o que é que eu te posso partilhar. Aqui conseguimos ver e dissecar a demonstração de resultados, ou seja, a começar pelos rendimentos e vendo as suas despesas, e conseguimos concluir que, com base nos seus rendimentos, pronto, começa nos 100%, quando chega ao resultado líquido, 50% foi para despesas. Depois, na demonstração da posição financeira, ou no balanço, não é? Como quiseres chamar, temos aqui os ativos correntes e depois dissecar entre passivos e capitais próprios. E aqui na demonstração de fluxos de caixa. Muito bem. Depois temos também onde é que é os rendimentos operacionais desta empresa, está bem? Por isso temos aqui que 12% é relativamente a investimento bancário, depois 12% é por parte de empresas médias e pequenas, cerca de 30% é investidores de retalho, ou seja, nós, não é? Que grande parte dos seus clientes também são pessoas normais, mas a maioria dos seus rendimentos é relativamente a empresas grandes, ok? Corporate Banking, por isso empresas maiorzitas que têm os seus depósitos aqui neste banco. Pronto, aqui também vemos o crescimento, que é algo positivo, que tem tido um crescimento sólido, e também dissecar o Return on Equity com base na análise de Dupont. Pronto, isto é para a tua informação, podes parar ou não, dependendo daquilo que tens de interesse, mas eu vou já passar e ver o quanto a moeda do Cazaquistão desvalorizou, porque isto é importante vermos, porque no curto, médio e longo prazo temos de ter noção disto, porque vai afetar a nossa rentabilidade. E neste momento, pelo menos no último ano, atenção que eu investi há 6 meses, por isso foi mais ou menos a partir daqui, onde está aqui, a mesma valorizou um pouco, mas mais recentemente, a partir, deixa-me cá ver, de final de maio, mais ou menos isto, ela começou a ter aqui uma grande desvalorização, está bem? Por isso estamos aqui a falar de aproximadamente um prejuízo de 7%. É claro que ela pode recuperar no futuro, mas queria partilhar contigo para tu teres conhecimento e ser totalmente transparente que a moeda do Cazaquistão teve aqui um prejuízo comparativamente ao dólar, está bem? Por isso temos também de ter consciência deste risco cambial. Assim sendo, eu vou adquirir esta empresa, mas antes queria partilhar contigo a promoção que a Frame 24 tem neste momento, que entre 1 de julho até 31 de agosto é possível receber até 20 ações. Se depositarmos 5 mil euros recebemos 3 ações, se depositarmos 20 mil euros recebemos 10 ações, e se for 50 mil ou mais, então 20 ações. Só que temos que colocar estes códigos que estão aqui, dependendo do depósito que fazemos, ou seja, fazemos o primeiro depósito e depois copia-se então aqui os códigos. Depois é só colocar aqui. E atenção que o dinheiro não fica bloqueado, nós podemos levantar quando quisermos. Vir aqui a perfil e depois tem aqui um espaço que é utilizar código promocional, colar e utilizar. Só que pronto, eu não consigo utilizar porque eu não fiz nenhum depósito recentemente. E também um depósito de 50 mil não é para todos. De qualquer forma, aqui negociar eu não consigo fazer nada porque a bolsa está fechada. Aliás, Cazaquistão, aqui diz que irá fechar em 4 horas, mas isto não é verdade. A bolsa do Cazaquistão está fechada, fecha, se não me engano, às 11h30 da manhã, e neste momento são 2h14 da tarde, por isso é hora de almoço. Por isso eu vou ter que esperar que o mercado abra para depois então adquirir. Por isso, até já. Bem, já estamos aqui no outro dia e a bolsa do Cazaquistão já está aberta, por isso eu vou aqui a negociar. Vou selecionar aqui Cazaquistão, aliás, nem sequer é necessário, eu procuro só por HSBK, que é a empresa que tem interesse, .kz, porque quer que seja da bolsa do Cazaquistão. Exatamente. Agora é só aqui abrir uma sessão segura. Ok, já está. Agora já tenho aqui selecionado HSBK, no entanto eu quero adquirir o equivalente a 100 euros, mas na moeda do Cazaquistão, por isso tenho que fazer aqui a conversão. Então 100 euros são aproximadamente 52 mil aqui na moeda do Cazaquistão, por isso 52 mil, ainda são os contos, por isso... aliás, eu até consigo fazer de uma forma mais simples, por isso anteriormente quando eu adquiri esta posição, eu adquiri 300, por isso desta vez deve ser um bocadinho menos, mas deve estar a rondar mais ou menos isso. Tentei colocar 300, então quero o equivalente mais ou menos a 300, 300 seria 62 mil, tem que ser menos neste caso, por isso, porque isto teve entretanto uma valorização de 25%, por isso deixa-me cá ver, 280 talvez, não, 250... Pronto, 250 já está muito próximo, porque o equivalente a 100 são aqui os tais 52 mil, estão 51 mil e qualquer coisa, por isso sim, valor de mercado, colocar ordem, aproveitar que a bolsa ainda está aberta do Cazaquistão e confirmar. Pronto, deixa-me cá ver, ainda está aqui os 300, não foi, ainda está uma ordem pendente, ok, compra no mercado, pedido de compras, feito, aí já está, pronto. 550, ótimo, é exatamente isto que eu queria. E pronto, e também vou partilhar contigo este fecheiro, ok, para tu teres conhecimento de algumas informações base das empresas que eu adquiro dentro do Cazaquistão, está bem? Só para o teu conhecimento. Por isso, é tudo por este vídeo, eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar o gosto para apoiar e até uma próxima.